Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui a gente promove um debate com deputados da Assembleia, da nossa bancada gaúcha, na Assembleia e também no Congresso Nacional. Eu sou Gabriela Scott, jornalista do Núcleo de Marketing da FEComércio. E eu sou o Jonathan Querel, advogado da equipe de Relações Governamentais da FEComércio. E hoje vamos receber aqui o deputado Valdir Bonato, que foi professor, diretor de escola, vereador, secretário de Educação e prefeito na cidade de Viamão aqui. Uma longa trajetória aí na cidade de Viamão, também empreendedor, trabalha na área da educação, desenvolvendo alguns projetos. Aí atualmente é líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa. E vamos ter hoje o prazer de conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é uma alegria poder estar aqui dividindo com vocês um pouco da nossa trajetória, mas fundamentalmente discutindo os principais pontos que diz respeito à luta frequente dessa representação da FEComércio junto à Assembleia Legislativa e junto aos interesses sociais. Eu acho que é um momento muito rico, né? E estou à disposição aqui para os grandes debates, como tem sido lá na Assembleia. Deputado, seja muito bem-vindo, então, ao Representa Cast. Vamos começar lhe perguntando sobre o seu início na política, justamente. Como é que o senhor ingressou na vida política? Na verdade, eu desde muito cedo participei do processo da abertura política. Foi exatamente da abertura política, muito novo ainda. Participei dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, do movimento popular. Na abertura política. Na sequência, participei efetivamente no diretório acadêmico, já no ensino médio, depois na universidade também fui presidente do diretório acadêmico, já na abertura política, com essas discussões. Isto sempre me fez muito presente para discutir os grandes temas, os grandes problemas da população, da sociedade. E ao longo desse período, acabei, desde muito cedo, atuando profissionalmente, porque eu tinha um posicionamento muito claro da importância de tu agir no meio social, ser relevante do ponto de vista da tua contribuição enquanto trabalhador, enquanto colaborador, para poder fazer a boa discussão política sobre isso, né? Para não ficar só na teoria, porque hoje nós vemos ainda esse grande debate político que passa longe do dia a dia, da vida real, das suas dificuldades, dos seus problemas e como a gente resolve isso. Por isso, como disseste, eu fui, com 20 anos de idade, eu era diretor de escola pública lá no município de Viamão. Na sequência, depois, fui vereador lá em 88, logo na primeira eleição aí do PSDB. A recente tinha se formado em 88, não deu tempo de concorrer ao PSDB, e depois, em 92, já migrei para o PSDB. Tive um mandato de vereador. Não fiz reeleição, como é de costume na minha trajetória, não fazer reeleição. Fui secretário de Educação depois. Depois fiquei 16 anos atuando efetivamente na iniciativa privada, né? Construindo escolas, trabalhando com educação, que é aquilo que eu faço com muito gosto, com muito sentimento, com muito prazer, e hoje atuo na política porque entendo que a educação, né? A educação é a grande base e fundamento para a sociedade que nós sonhamos e nós acreditamos. Maravilha, tem realmente uma longa trajetória aí já. E nesse ingresso, né, o senhor comentou que vem já desde a escola, da faculdade também. O senhor teve alguém que lhe inspirou a buscar essa via da mudança, enfim, da representação? Ou o senhor, enfim, acabou realmente indo num processo mais orgânico da formação, sem ter alguém que mirasse, digamos assim, nessa busca na política inicialmente? Na verdade, foi muito mais orgânico, do dia a dia, do cotidiano, de poder participar dos processos, daquilo que eu acredito, daquilo que é fundamental nesse processo, e fui me qualificando. Já fiz atuação efetiva pela esquerda, já aprendi na queda do Muro de Berlim, fiz a migração que tinha que fazer, olhando para o mundo um pouco diferente, e depois dessas experiências, né, a partir de 2006, comecei com uma escola particular. Começamos lá com o supletivo, que agora é EJA, né? Supletivo, escola infantil, ensino fundamental, ensino médio,
atuamos nessa área efetivamente por 16 anos e depois de 16 anos longe da política, participei, militei, fiz parte do partido, fiz parte das disputas, ajudei a eleger governador, governadora, deputados, mas nunca ocupei cargo público, a não ser aqueles, né, efetivamente destinado pelo voto, com exceção de secretário de Educação, que era o compromisso que eu tinha depois de diretor, vereador, assumir esse papel, porque isso me ajudou muito a me qualificar, a me posicionar e a construir alternativas. Então, passei 16 anos e fui convocado pelas lideranças comerciais lá da cidade, pelo movimento e participação, inclusive, na CIV, Sindiloja, CDL, sempre muito ativo, né, sobre o desenvolvimento econômico de uma sociedade que não passa pelo poder público. O desenvolvimento econômico passa pela iniciativa privada. O poder público é o órgão regulador, é o órgão que incentiva, que apoia ou que dificulta o processo de desenvolvimento, né, social e econômico. Eu sempre disse que o poder público não gera emprego nem renda. O poder público faz gestão da renda oriunda da iniciativa privada e, por isso, tem que ter esse olhar dentro do poder público. E foi isso que me permitiu voltar em 2012 para a Prefeitura de Viamão. Depois, terminei meu mandato, não fui à reeleição, fiz meu sucessor. Voltei em 2020, que tinha que fazer isso, né? Voltei, reorganizei, assumi a Prefeitura em 21, no meio da pandemia. E os 15 meses que eu fiquei na prefeitura, fui secretário de saúde, naquele concomitante, né, acumulei essas funções, porque na época, especialmente o comércio, né, precisava de uma orientação, tinha toda a questão, fecha o comércio, não atende, e a gente discutiu e viveu muito isso lá na nossa cidade, e isso nos ensinou muito do que a gente pode estar fazendo na política e qual é a missão ou o trabalho que tem na política. Eu quero aqui já aproveitar, não faço carreira política, né? Deus já me deu o suficiente da iniciativa privada e continuo isso efetivamente na iniciativa privada, mas entendo que o espaço político é um espaço de construção, de equilíbrio, de superação. Estar dentro da Assembleia hoje é poder contribuir com os grandes debates, olhando para o desenvolvimento social e econômico, que passa, sim, pelo posicionamento da representação que tem na Assembleia, que é uma matriz complexa, né? Ali estão todos os interesses, mas um posicionamento mais claro sobre isso, e das ações de governo que permitam o desenvolvimento social e econômico, permitindo, incentivando, dando apoio para quem produz, quem gera riqueza no nosso Estado. Deputado, pegando como gancho a pandemia, esse momento complicadíssimo que nós vivemos enquanto sociedade, aproveito para lhe perguntar quais foram os maiores desafios que o senhor viveu ao longo da sua trajetória política, né? Falando em pandemia, esse grande desafio que nós vivemos. Posso lhe dizer que foi o momento mais difícil, mais triste, mas o mais rico de experiência, porque ninguém sabia o que fazer naquele momento, né? Fecha comércio, ninguém pode andar de ônibus, ninguém pode produzir, ninguém pode interagir, e percebemos muito rapidamente que a questão da contaminação se dava no ambiente familiar e não nos espaços comuns de convivência, no ônibus que todo mundo andava de máscara, com os cuidados, no comércio que para entrar, entrava um, saía o outro, com os cuidados que se tinha. E aqui nós tínhamos um conflito de informações, porque era tudo muito novo, ninguém sabia exatamente qual era o caminho. E com a nossa experiência nos permitiu, na cidade, acelerar o processo. Foi um dos primeiros municípios a concluir a vacina, né? A vacina, esperamos 30 dias depois para ir para a segunda etapa. Foi um dos primeiros municípios que fez a discussão de que era na escola o melhor lugar seguro para a retomada da vida das famílias, das crianças, um espaço para aprender, inclusive, né, como é que se comporta diante de uma pandemia e que ações e que tipo de educação que tinha que acontecer na escola. Então, nós fizemos todo um processo de aprendizado, de construção. Voltamos isso discutindo com a sociedade, construindo esse caminho. E foi um momento que nós, de forma muito clara e objetiva, definimos. E com certeza foi o município de Viamão que naquele período, né, no curto espaço de tempo de governo, no meio da pandemia, nós decidimos em construir 12 escolas infantis concomitantes. Fizemos isso, entregamos à sociedade de Viamão durante o mandato de 21 a 24, né? E foram 15, na verdade, escolas infantis. Nenhum outro município fez isso, porque nós entendíamos que era através da educação, que era através da retomada da organização da própria educação que nós íamos recuperar aquilo que nós tínhamos perdido. Se nós olharmos um pouco na história,
dos países que enfrentaram catástrofes, que enfrentaram guerras, que tiveram dificuldades, sempre foi através da educação a retomada do desenvolvimento, porque é através da formação humana e o desenvolvimento humano que tu consegue ter este sucesso. Por isso, posso dizer que foi a experiência mais dolorosa, mais sofrida. Foi no momento que colapsou todo o sistema de saúde. Nós estávamos lá, né, procurando atender, encontrando caminho, mas ao mesmo tempo olhando para frente e sinalizando que nós tínhamos que retomar a vida, retomar a economia, sair de dentro de casa e voltar para dentro de casa com um comportamento diferente. Saía para a rua com comportamento, entrava no comércio, convivia no trabalho, as empresas, né, dentro dos seus limites, mas voltava para casa, tirava a máscara e abraçava a esposa, abraçava os filhos, e o maior ambiente de contaminação era o unifamiliar. Por isso, essa foi a questão mais contundente que nos levou, com observação que nós fazíamos diariamente, onde estava o desenvolvimento, onde é que tinha mais gente contaminada e da onde é que eles vinham da pesquisa que nós fizemos, que era familiar. Por isso decidimos que a educação e a escola era um ambiente de convivência, a retomada do comércio era ambiente de convivência, a retomada das igrejas, da convivência, né, dos cultos, das missas, etc., era espaço de convivência e de aprendizagem, porque em casa é muito próximos, né, sem muito cuidado sobre isso. Dentro dessa ideia dos desafios agora, o senhor trouxe muitas ocasiões a questão da educação. Nós tivemos aqui na casa até uma discussão recente, um painel sobre modelos educacionais, e Porto Alegre agora essa semana vai estar lá na B3 também vendendo, né, leiloando algumas escolas aqui da cidade para administração privada. Como o senhor vê essas alternativas de modelo educacional, assim, o que se discutiu aqui no painel na casa foram tanto esse modelo de licitação para administração, quanto eventualmente até mesmo para construção ou a cedência de escolas já construídas para administração da iniciativa privada, ou a compra de vagas também. Essas formas alternativas de prover educação pública, mas de uma qualidade que se tenha uma concorrência, né, para garantir maior qualidade. Como o senhor vê esses modelos, assim, o senhor que vem também dessa área, de empreender nessa área da educação? Eu vejo isso como salutar para buscar o equilíbrio e a entrega de serviço de qualidade para o cidadão que precisa ter acesso à educação, uma educação de qualidade, eficiente, que desenvolva as suas capacidades e habilidades, que desenvolva aquilo que ele tem de melhor, né, tanto da questão emocional, quanto da questão racional, quanto da questão comportamental. Não importa quem é que está fazendo isso, importa que tenha uma educação de qualidade. Por isso eu sou plenamente favorável a quebrar esse paradigma de que só a escola pública é boa. Ela é boa desde que ela preste o serviço de qualidade nesse processo. E todo o serviço público tem que ser bom, independente de quem está fazendo a gestão. Então, a questão da meritocracia, do desenvolvimento, do reconhecimento do profissional que é diferente, eficiente, que tem mais compromisso com a qualidade do ensino do que do outro, né? De uma escola que permite que, apesar das diferenças individuais que são muitas de cada aluno, tu oportunize no seu tempo, no seu desenvolvimento da aprendizagem, mas que não deixe de fazer isso, porque essas experiências que estão sendo propostas são experiências que permitem e que possibilitarão a gente mensurar de melhor resultado a respeito disso. Eu falo de Porto Alegre porque eu fui professor de Porto Alegre, fui diretor em rede municipal de Porto Alegre, e eu sei, né, a dificuldade que se teve de avançar na construção do conhecimento, da qualificação e muito mais estabelecer um critério em que todo mundo é igual. Nós somos todos iguais perante a lei, mas que bom que nós somos todos diferentes ao mesmo tempo, e essa riqueza de capacidade, de condições, de limitação e de oportunidade nos permite crescer cada vez mais, independente da sua peculiaridade. Se tu me pergunta sobre isso, acho que essa diversidade, né, dividir com a iniciativa privada, propor caminhos dessa natureza, que seja na construção e na administração, que seja na administração, mas que tenha como objetivo muito claro o desenvolvimento humano e a capacidade de desenvolvimento humano, acredito que vocês estejam preocupados, né? Nós temos o Estado do Rio Grande do Sul, que tem a maior taxa de longevidade, né? Nós temos o Estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, que tem menor número, né? Maior déficit de natalidade. Isso significa
significa que nós vamos ter um problema do ponto de vista econômico, social, de prestação de serviço. E aqui só quero concluir, se nós não olharmos para o desenvolvimento dos nossos alunos e buscarmos qualificar ao máximo para que a gente possa ter o equilíbrio de sustentabilidade entre os dois extremos que nós teremos pela frente, nós teremos um problema seríssimo no Estado do Rio Grande do Sul. E por isso essa prática que a gente vem discutindo no Estado, que agora tem projeto de lei na Assembleia, amanhã tem uma discussão sobre isso, teremos novos projetos de lei nessa área da educação que permite vencermos isso, né? Nós precisamos avançar. E aí eu concluo, né, dizendo que o Estado propôs 99 escolas para fazer a concessão e está trancado ainda no Tribunal de Contas num posicionamento aí do CIPERGS, né? E está lá o Cristilac Xavier, o conselheiro, do qual eu respeito, mas tem que destrancar essas coisas e oportunizar que tanto o Estado, o Parlamento, a escola, os professores, os alunos, a comunidade possam avaliar e viver essa experiência também, né, pelo déficit que a escola estadual tem hoje em termos de aprendizagem. Com certeza. Essa é uma das pautas que preocupam muito aqui a FEComércio, a questão do desenvolvimento da educação, da qualidade da educação, por entendermos que, na verdade, a educação está muito correlacionada com renda, e renda é o que faz o comércio crescer, se desenvolver, florescer, e também pela falta de mão de obra qualificada, que é uma realidade hoje no Estado que vem se agravando. Acho que a gente precisa dar um 180 para ir para a direção correta. Sobre isso, se me permite, nós fizemos no nosso primeiro ano de mandato com o deputado Zanquim, que era o presidente da Assembleia. Nós integramos uma força-tarefa do ponto de vista de buscar informações. Nós fomos até Sobral, que é uma das referências do ponto de vista da educação. Mais de 20 anos que vem trabalhando essa questão da busca da qualidade do ensino, do desenvolvimento humano, da capacidade, da condição, da meritocracia, não mesclando o público e o privado para se obter o melhor resultado, e vem cada vez mais aperfeiçoando a respeito disso, que está longe ainda do ideal, mas que já avançou muito com relação ao Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul teve momentos da sua história que era referência à educação para todo o Brasil. Hoje é a decadência da educação para todo o Brasil. E, por outro lado, dizer que o governador Eduardo Leite, e nós defendemos isso de forma muito clara e objetiva, vem avançando nessa questão da educação. Vem avançando na questão da estrutura. Com certeza teremos avaliação este ano, devemos ter resultados melhores do que nós tivemos no ano passado. A decisão nossa, né, fundamentalmente do governo, de colocar no ensino médio turno integral, que vem dando resultados. O ano que vem teremos 50% dos alunos do ensino médio, né, com o dia todo na escola. O dia todo na escola além da sua grade no seu turno, no turno inverso é desenvolvimento humano, é desenvolvimento profissional, é desenvolvimento das habilidades, das competências, e um apoio financeiro para quem estuda, para que fique na escola, possa ter um suporte financeiro e que no final, quando terminou o ensino médio, tenha uma poupança para retomar suas atividades. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vem avançando nesse processo. É claro que está longe pela defasagem, tu não constrói isso em 3, 4 anos. E a continuidade de um projeto dessa natureza, dessa magnitude, foi isso que nós discutimos lá em 2023 e começo de 2024, quando aprovamos o Marco Regulatório da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, que tem que sair de partido político e questão ideológica e para a estrutura, que é a condição que permita o desenvolvimento humano para que ele faça as suas escolhas. E não é a escola que vai fazer a escolha para eles. Fazer a sua escolha do ponto de vista do que ele imagina para a sociedade. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento humano, tem que ser igualitário com as diferenças. O uniforme na escola, pela primeira vez que se traz agora, não é para que se dê um benefício, não. É para que todos os alunos possam estar na escola com a possibilidade, independente das diferenças, ser tratados iguais num processo de aprendizagem e garantindo que cada um com a sua dificuldade, a sua peculiaridade e com o apoio da escola possa estar crescendo nesse processo. Nós temos o braço social aqui, né, do Sistema FEComércio, o SENAC, que justamente, né, o grande mote é mudar vidas, né, e a gente sabe como a educação realmente muda vidas. Gostaria de lhe perguntar o que o senhor vislumbra como a principal dificuldade para a gente dar essa virada na educação e ter uma educação de qualidade aqui no nosso estado novamente. Qual seria o principal ponto? O governo do estado vem atuando em algumas áreas que é importante a gente recuperar ela para que a gente juntos possa discutir o principal ponto, porque esse não é de uma liderança política ou de um governo, é de um conjunto de sociedade que precisa perceber e entender isso. A gente vem trabalhando isso desde o primeiro governo do Eduardo Leite, lá em 2019, intensificamos no segundo mandato dele, mais especificamente, com uma série de ações que a gente está participando. Né? Em 2023, fizemos essa discussão externa para olhar a situação da educação
em outros estados, como é que está se dando isso, e fizemos um marco regulatório. Para isso veio a questão de alguns investimentos, por exemplo, do projeto Alfabetiza Tchê. Todos os municípios fizeram convênio com o Estado, todos buscando a qualificação da leitura e da escrita nas séries iniciais, os 3 primeiros anos, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, a criança tem que saber ler e escrever. Né, a leitura na hora certa, né, ou na idade certa, que é o Alfabetiza Tchê. Todos fizeram. O ano passado, o material chegou na sala de aula, a gente já teve a oportunidade de fazer isso. Eu acho que começo desse ano, começo desse ano começou a chegar o material na escola, junto com o uniforme e assim por diante. Aí veio a questão que aprovamos também o professor da manhã, não tem mais professores, não tem interesse dos alunos estudar pedagogia ou áreas de conhecimento que sejam necessárias e fundamental para a aprendizagem e a educação e a formação dos alunos, né, que é o professor da manhã. Compramos vagas nas escolas, nas universidades comunitárias, distribuídas pelo Estado. Eu tinha a impressão de que nós não teríamos aluno, né, interessados, né, porque sobra vagas na URGS, sobra vagas em outras universidades, não, mas eles acabaram indo porque talvez a universidade que nós temos até então não tem conexão com a vida e com a realidade como as universidades comunitárias, né, que vem mais ligadas ao mercado que vê da educação mesmo. E também escolhemos regiões e universidades que tivessem flexibilidade no seu currículo para tratar da questão do desenvolvimento local, da vocação local, para poder falar da vida como ela é e não da ideologia como parece ser. Isso, então, o Alfabetiza Tchê, o professor da manhã, o turno integral do ensino médio, que começamos, né, com um número pequeno, devemos chegar a 50%, né, do incentivo da carreira dos professores, do ponto de vista de pagar em dia, do ponto de vista do professor que entra hoje no Estado, ele tem um salário bom, podemos dizer, dentro do ponto de vista do conjunto dos trabalhadores da sociedade. Então, há uma expectativa, né, de enfrentarmos uma série de questões no Estado que permite olharmos com segurança de que estamos no caminho certo. Agora temos uma rodada de trabalho pela frente e que, se tu pegar a educação infantil que começa lá com 1 aninho, ele vai terminar o ensino médio com 17, 16, 17, 18 anos, dependendo da sua evolução. Tu imagina, é uma vida, né? É praticamente aí 1/5 da vida, né, na escola. E é nessa formação que tu vai ter a identidade a base desse cara para ele tomar decisão, para ele colocar à disposição a sua capacidade, a sua energia, o seu desenvolvimento em prol, né, da superação desse processo. Então, o que nós temos que fazer é continuar nesse caminho de provocação, de discussão, de amadurecimento, de diálogo, de encontro, de equilíbrio, para que a gente não desista, como o Estado viveu muitas vezes aqui numa guerra, Grenal. Se eu ganhou Colorado, tira todo o time do Grêmio. Ganhou o Grêmio, tira todo o time de governo. Esse projeto não serve mais, nós vamos fazer um novo. Não dá tempo nem de começar, que vem um outro. O Estado do Rio Grande do Sul nunca tinha reeleito um governador. Verdade. O Estado do Rio Grande do Sul nunca tinha vivido experiências como estão vivendo agora, com possibilidades. E eu escuto na Assembleia os deputados: Bonato, nós precisamos manter essa base, nós precisamos continuar fazendo entrega, nós precisamos continuar crescendo. Para isso, tu tem que encontrar o ponto de equilíbrio, que não são os extremos. Exato. É o equilíbrio de um projeto que nos unifica, e não a questão ideológica que divide a família. E aqui também talvez seja a primeira vez no estado que, além da reeleição do governador Eduardo Leite, o projeto do governador e do ex-governador Sartori também não era muito divergente. Existiam diagnósticos muito semelhantes e propostas de solução muito semelhantes também. E a proposta do governador Eduardo venceu, mas teve uma continuidade já do governo Sartori para agora o segundo governador Eduardo Leite. Já vem aí quase 12 anos numa linha semelhante, né? E parece ser de fato uma necessidade que se tem aí projetos de longo prazo, porque problemas como a educação não se resolve do dia para a noite, né? Mas abordamos muito educação. Mas é que ela é importante, com né? certeza. Não abrir mão. Ela, com certeza. Na verdade, aliás, vou aproveitar, o maior patrimônio de um Estado é o ser humano. Sem dúvida. E o maior patrimônio do ser humano é a sua qualidade, é a sua eficiência, é a sua diversidade, é a sua capacidade de pensar, de inovar, de propor, de produzir, de conviver. Esse é o grande patrimônio. Sem dúvida. Isso tem um impacto econômico gigantesco em todas as áreas. Totalmente. Se nós, aliás, só comercializamos, só vendemos coisas para as pessoas.
Perfeitamente. Não são para os ETs. Só produzimos através das pessoas, para as pessoas. Então, o patrimônio que o Estado tem, o patrimônio que nós temos, que seja da relação, são as pessoas. E quem inova, quem empreende, quem cria oportunidades, quem desenvolve, são pessoas qualificadas. Então, e quem produz fundamental e quem consome a educação. também são as pessoas. Também são as pessoas. Então, de fato, é a base, né, do Estado. Isso aí, por isso a educação como elemento determinante, que é o desenvolvimento humano, não é a educação para ser isso ou aquilo. Perfeito. Que permita o seu desenvolvimento. Perfeito. Desculpe aí eu atrapalhar aqui. Capaz, não, de forma alguma. A gente está muito aberto, muito leve, a gente quer abordar os temas que a gente vê pro Estado e pro Brasil também, né? E para além da questão educacional, assim, que a gente vê uma construção, né? De fato, tem várias ações, como o deputado bem trouxe na questão de Sobral lá, também o Estado aqui adotou um modelo semelhante de distribuição do ICMS para os municípios com base nos resultados educacionais, que deu muito certo lá no Ceará, acho que é uma política pública vencedora e já testada. Para outras áreas, assim, para a questão de segurança, para a questão de desenvolvimento econômico, quais são eventualmente os gargalos que o senhor vê, preocupações que o senhor tem para outras áreas, não direcionando necessariamente, mas para além da educação, que o senhor vê de desafios aqui no Estado, que para os próximos anos e também para o país, se for o caso? Na verdade, a gente vive um momento difícil, viu, a nível de país, e nós não somos uma ilha, né? Apesar de estarmos lá na ponta, né, desse país, né, nós temos uma relevância, uma importância muito grande, e quando tu olha para o momento em que o país vive, gera insegurança nesse processo, a questão da estabilidade, a questão da democracia, a questão do respeito às instituições, isso gera um desconforto do ponto de vista também do empreendedor, isso gera ou inviabiliza. Hoje, para tu empreender, tu precisa ter apoio, tu precisa ter suporte, tu precisa ter condições de fazer isso, e hoje o ambiente político e o ambiente econômico está muito difícil para quem quer empreender nesse país. Então, esse eu acho que é o primeiro dado que a gente precisa trabalhar, buscar o equilíbrio sobre essa questão dos extremos que se vive, porque o poder político se retroalimenta aí entre a favor e contra. E nós temos que ter um ponto de confluência, que é a unidade a favor do desenvolvimento humano do Brasil, da questão econômica e assim por diante. Para o Estado do Rio Grande do Sul, nós temos ainda grandes desafios, que é a questão da reconstrução. Mas a reconstrução, para mim, não é apenas reconstruir a estrada ou a ponte. Ela vem com a questão, né, consolidada com a questão ambiental, da questão do clima, da questão do cuidado do meio ambiente, da questão da preservação, da compensação e desta oportunidade. Por isso a gente tem algumas pautas além da educação, a questão da agricultura e da pecuária, que é a grande alavanca de sustentabilidade do ponto de vista da alimentação, alimentar do povo gaúcho e brasileiro, né? Então, nós temos atuação aí na questão, vários projetos, na questão na questão da proteína animal, que seja da questão da carne, que seja da questão do leite, que seja na questão do peixe, etc., criando as condições do frango, né? Então, temos um projeto nessa área que incentiva, que reconheça, que oportunize esse desenvolvimento. Por outro lado, nós temos um projeto também, está tramitando a casa, da questão do Vale do Taquari, que foi a região com maior impacto nas duas enchentes que deram, né, maior impacto, que é a recuperação daquela região ali, já com um projeto de visão de futuro e não só presente, né? Não é reconstruir as casas, reconstruir o que se perdeu ou recuperar o solo, né? O manejo do solo é poder repensar isso com uma visão de preservação ambiental e numa visão que olhe para o que tem de melhor ainda hoje no Brasil, com perspectiva do mundo, olhando para os países da Europa especialmente, que fizeram a opção do desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento, do cuidado com o meio ambiente e do planeta, né? Que hoje precisam fazer as suas compensações em ambientes como o do Brasil, que tem uma diversidade, que tem um potencial enorme de crédito de carbono e que precisa hoje ser mercado, poder estar dialogando, construindo e viabilizando. Então, a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul não pode ser apenas reconstruir pontes e estradas. É poder pensar, é poder ter a criatividade, é poder propor um caminho que dialogue com esse grande desafio, que é a situação do planeta
e que o Estado do Rio Grande do Sul, que foi um dos estados do Brasil com maior impacto ou impactado, né, dessa catástrofe que nós tivemos, como uma alternativa inovadora com tecnologia, com ciência, com condições que permita a retomada da sua reconstrução, mas o equilíbrio e um novo ambiente que possa inspirar outros estados também sobre essa questão. Então, eu vejo que a gente está atuando nessa área, né, além da educação, nessa questão, mas também estamos atuando na saúde, efetivamente, né, o Estado do Rio Grande do Sul, né, acho que para o desenvolvimento econômico, né, para o desenvolvimento social, a questão da educação, da saúde e da infraestrutura é fundamental para a retomada da vida. Ninguém se estabelece no comércio ou numa indústria que possa produzir, né, para que o comércio se efetive, se não tiver um espaço de segurança do ponto de vista da qualidade das pessoas, desenvolvimento humano, que é a educação. Um pai ou uma mãe que está trabalhando no comércio, que está no balcão, né? Se o filho ficou doente e não tem saída, ele vai cuidar do filho, com razão sobrando. Agora, se tem uma estrutura hospitalar, se tem um atendimento, se trabalha com a perspectiva, que é isso que estamos fazendo no Estado, de reorganizar a questão da saúde, de organizar o sistema da saúde, de regionalizar ele, para que tenham acesso a esse espaço, esse ambiente, isso vai dar mais segurança, inclusive, para o comércio, para os trabalhadores, para os usuários, e de fazer escolhas. Por isso, o Estado do Rio Grande do Sul, apesar dessas dificuldades, está se posicionando de forma muito clara e objetiva como uma das alternativas de desenvolvimento econômico e de atrair empresas e empreendimentos que possam instalar no nosso estado. Por outro lado, né, também com a abertura para a iniciativa privada, né, o público e o privado, né, como aconteceu aqui com a CE Equatorial. Temos problemas? Claro que temos problemas. Tinha mais problema com a CE do que com a Equatorial hoje, com a perspectiva de superar. São outros problemas, mas... Mas com a perspectiva de superar, porque há uma decisão sobre isso e não é apenas o Estado que segura e atende os seus interesses. Assim é a questão da água, assim é a questão do esgoto, né, de buscar essas questões e outras que são ações que é da competência do Estado, mas que a iniciativa privada sabe fazer tão bem ou melhor que o Estado. E o Estado cuidar daquilo que é fundamental. Então, essa questão, tu falou lá, perguntou sobre a concessão de escolas, dessa parceria público-privada, na saúde não é diferente. Nós estamos fazendo em Viamão, uma maioria, tá? Nós estamos fazendo em Viamão o primeiro hospital regional do sul do Brasil, numa PPP. Lançamos no dia 6 lá o edital, fizemos a consulta pública dia 6, fechou dia 10 agora, que estamos trabalhando lá. Quando passei pela prefeitura lá em 2021, no meio da pandemia, compramos uma área contínua do hospital e foi feita a publicação agora. 100% SUS, PPP. Claro. Quer dizer, o que é importante? Um serviço de qualidade, não importa. O custo é o mesmo, que seja público ou privado. Às vezes, o custo final do privado, da forma de fazer gestão, da eficiência do processo e dos penduricalhos, pode ser diferente e mais econômico do que do poder público. Eu disse lá antes, e eu costumo dizer isso, né? E como prefeito eu dizia isso, eu não gero emprego e renda na cidade como prefeito. Que gera emprego e renda na cidade é iniciativa privada. Perfeito. Nós somos gestores do resultado. Gera condições, pelo menos. Nós somos gestores do resultado da economia feita pelos empreendedores. Verdade. Aquela coisa, não importa a cor do gato, né? Importa que caça o rato. É importante que as pessoas querem receber uma educação de qualidade, ter segurança, que é outra questão também, tem participação da iniciativa privada com relação a investimentos na área de segurança também, né? Aí de incentivo, né? Com ICMS, antecipação e destino e etc. Assim como deve ter na educação, deve ter na saúde. Estamos criando esse ambiente no Rio Grande do Sul de coparticipação do poder público e da iniciativa privada no sentido de ter melhor serviço. O dono do supermercado, o dono de uma loja de serviços, né? Os clientes, os associados à FEComércio precisam de segurança. Claro. E não deixam, eu sei de muita gente, não deixa de fazer a sua contribuição direta para que tenha segurança. E é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento, né, do comércio ou dos serviços, de fato segurança. E a gente vai melhorando no estado. E se a gente olhar os números e a vida real... Claro, a sensação também. Os números é a vida real desse estado. Nós não estamos aqui contando história. Perfeito. Quando fala em educação, quando fala de saúde, quando fala, né, de segurança, de infraestrutura, mas só isso não basta.
Nós temos que ajudar o desenvolvimento humano, que é a educação, que é a saúde, que é as condições, para que esse circuito e esse entendimento positivo que o Estado do Rio Grande do Sul vem construindo e que a superação das dificuldades que nós temos pela frente da reconstrução possa sinalizar exatamente um caminho novo para o Estado do Rio Grande do Sul. Talvez essas coisas todas de ruim que aconteceram aqui no Estado, não adianta a gente ficar chorando. A gente tem que olhar para elas e pegar elas como um desafio de oportunidade de fazer mais de forma nova e fazendo ruptura de ciclos que não poderia ser feito. Aprender, né? Utilizar como material para aprender. Exatamente. Uhum. Deputado, falando sobre essas pautas prioritárias, sobre essas propostas importantes, como é que o senhor vê o papel da FEComércio no apoio e desenvolvimento dessas propostas? A FEComércio tem tido um papel, assim como as outras federações que eu acompanho e que acompanham efetivamente o comportamento e as ações lá na Assembleia, né? A FEComércio tem um papel muito importante de atuar, como está atuando junto à Assembleia, nas discussões dos temas que estão lá, dos projetos, junto e a representação junto ao governo, no Conselho de Desenvolvimento e assim por diante, porque essa integração, essa construção, esse diálogo, esse olhar diferenciado sobre os desafios e as possibilidades, ela não pode ser de uma mão só. Ela tem que ser uma ação conjunta sobre isso. Quando tu olha a estrutura que a FEComércio tirou dos seus resultados, todos os empreendedores tiraram dos seus resultados, dos seus caixas, né? Tornaram, né, a FEComércio forte, grandiosa, com toda essa estrutura de acompanhamento, é porque todos os empreendedores entendem que o Estado, o executivo e o legislativo são determinantes para o desenvolvimento de uma sociedade e do desenvolvimento da economia do nosso Estado. Por isso, a participação, eu não só enxergo como ela é verdadeira nesse processo quando está presente. Então, não deveria nem precisar fazer isso, né? Poderia os empreendedores estarem cuidando das suas atividades, etc., e o Estado pudesse estar olhando para isso efetivamente. Como se tem uma diversidade de pensamento sobre isso, tem entendimentos diferentes sobre isso, há uma necessidade de organizar. E a FEComércio organizou, no sentido de estar presente na discussão, dizer exatamente qual é o caminho, quais são as dificuldades, e nós não vamos concordar com tudo, mas nós vamos construir o melhor caminho, né, nesse debate, nessa construção. Então, eu faço parte de um momento político do Estado do Rio Grande do Sul, que apesar das dificuldades, está sinalizando um caminho e construindo alternativas como unidade no nosso Estado. Não é só a FEComércio é uma das ativas, atuou efetivamente no momento da pandemia, atuou depois do momento da pandemia na reconstrução, um dos braços, a reconstrução humana, da relação humana, da dignidade, da superação, que só através desta ação é que eu posso ter a perspectiva de desenvolvimento aonde o ser humano possa ser o grande articulador, o grande elemento das nossas ações e do nosso trabalho. Então, eu vejo um papel importante e que bom que está presente e que possa cada vez mais fazer parte dessa discussão e fazer a diferença, né, junto aos governos, junto aos legisladores, para que tenhamos o melhor resultado sobre isso. Para mim, é muito tranquilo essas discussões. Acho que isso é que constrói, é nas diferenças, é no entendimento. E nós estamos vivendo um momento diferente no Estado do Rio Grande do Sul. Antes, falar de participação pública ou privada no Rio Grande do Sul era um crime, né? Parecia que era tudo bandido. Esse ambiente mudou. Isso, esse ambiente mudou, mas mudou porque as pessoas que integram, né, que integram a FEComércio, que integram o governo, a Assembleia, estão começando a discutir isso, aquilo que tu disse antes. O que é mais importante é o serviço de qualidade, com resultado, com cuidado, com atenção, e não de onde vem, porque o custo é o mesmo. Quem paga é a sociedade. Claro. E o cuidado para não desviar dinheiro, porque esse é o grande problema. Sem dúvida. E vocês são vigilantes, né? Também junto ao poder público para que 2 mais 2, ninguém sabe melhor que o empreendedor e a iniciativa privada fazer conta. 2 mais 2 é 4, não pode ser 4,5 nem 3,5. Né? O custo de uma produção, o custo de um serviço, o custo de um investimento, o resultado sobre isso e etc. O que muitas vezes acaba tendo dificuldade sobre essa questão de benefícios para determinados setores ou instituições ou sindicatos ou tantas outras coisas, em detrimento da qualidade do serviço que entrega. Com certeza. É legítimo, né? Acho que o ambiente, né? O ambiente no Estado mudou muito realmente nos últimos anos. Essa discussão que era criminalizada sobre participação, sobre eficiência, participação da iniciativa privada
em uma ou outra questão, até mesmo concessões, aí mudou bastante, e isso vem alterando a realidade do Estado em várias questões, né? E entendo que esse ambiente ele não mudou nada, né? Muda com as representações políticas, também com as representações empresariais e dos sindicatos laborais também, claro, essa dialética, né? Vai alterando o cenário de ideias. E diante disso, assim, a gente queríamos saber, o senhor pretende mudar o senhor já destacou aqui por 2 oportunidades que não pretende, não é de concorrer a reeleições. O senhor pretende concorrer à reeleição agora como deputado estadual ou vai buscar uma cadeira como deputado federal, vai buscar como prefeito? Qual são os seus planos? Hein? Consegue nos dar um spoiler do ano que vem? Para mim está muito claro, né? Para mim está muito claro. Eu não faço carreira política. Eu me levanto da cadeira, não fico brigando por ela. Eu acho que no momento que tu ocupa um espaço, tu tem compromisso de fazer entregas efetivas a respeito disso. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, da minha eleição de deputado estadual. Eu renunciei ao mandato de prefeito. Depois de 15 meses, né, no meio da pandemia, renunciei ao mandato. Poderia a sociedade dizer, ei, nós não te queremos mais. Claro. Nós te elegemos para prefeito, tu não quer ser prefeito? Então tá. Não, me deram uma eleição que 36 mil votos na cidade de Viamão. Aliás, olha aí os deputados estaduais, ninguém teve mais votação, não importa se tem 1 milhão de eleitores, 300 mil eleitores, 150, 160 mil eleitores que nem em Viamão, ninguém teve mais votação do que a minha representatividade na cidade. É claro que meu foco é ajudar a cidade que me elegeu efetivamente com toda a minha energia. 60% da minha energia é dedicada para a cidade. Eu tenho que dar respostas a quem representando quem lhe colocou na Assembleia. E assim eu faço aqui com relação ao Estado na Assembleia. A minha disposição é um mandato só, estou pronto para ir para Brasília, se entenderem que eu possa ajudar em Brasília, estou pronto, vou estar lá, acho que acumulei experiência, tenho disposição, tenho vontade, né? E se não entenderem, para mim também está sossegado, essa é uma decisão minha. Eu poderia ficar brigando por uma cadeira na Assembleia? Não, eu tenho 4 anos, cumpri minha missão, estou fazendo um mandato muito claro, muito objetivo, de muita pontualidade sobre isso, não me meto em confusão, tenho muita clareza da minha responsabilidade lá dentro da Assembleia, dos principais pontos, sou líder do partido, né, do governador, procuro fazer o máximo daquilo que eu sei fazer, não acerto, não sou bom em tudo, mas faço o máximo desse processo e estou convencido, né, estou pronto para ser deputado federal, porque eu entendo, inclusive, que esse projeto que nós estamos instalando aqui no Rio Grande do Sul, que é um processo democrático, é um processo de construção, de respeito, de construção com as entidades, com as pessoas, com os órgãos de governo, com os órgãos da sociedade, né, que é a busca do equilíbrio, que tem que ser renovado no Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro debate que eu quero fazer é a renovação desse projeto para continuar. Não importa, entra partido, é alguém que tem o compromisso de dar continuidade. Se a educação, eu entendo que ela é determinante para o desenvolvimento humano, se nós temos um problema no Rio Grande do Sul, que é a questão, né, da taxa, do nosso problema demográfico, né, e a gente tem que buscar equilíbrio, nós temos que desenvolver ao máximo a nossa capacidade, né, até 2030, 35, que é onde nós vamos ter aí o desequilíbrio entre quem está produzindo e quem está vivendo, né? Os aposentados estão vivendo da produção. Então, esse é um caminho que é sem volta. Ou a gente tem essa capacidade de entender, de construir e de renovar mais 4 anos nessa perspectiva, independente da questão ideológica, mas assim, de um projeto de governo, né, de um projeto de Estado, de superação e de avanço e da reconstrução. Por outro lado, eu tenho convicção que a decisão do Eduardo Leite, né, de estar disponível para ser presidente da República, é um candidato que tem um diferencial. É um governador que trouxe a sua diferença, a sua expertise, a sua eficiência, a sua capacidade e colocou à disposição de construir esse novo ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Ou ele vai ser presidente em 2026 ou 2030. A minha participação em Brasília vai ser para ajudar isso e está resolvido o meu problema. Porque, na verdade, na política, tu tem que deixar legados. E não é legados apenas de obras. É legado de posicionamento e de pessoas que possam estar vivendo esse processo e esse momento. Por isso, se perguntar para mim qual é o teu caminho, o meu caminho é se entenderem que eu devo ir a Brasília, estou pronto. Se não entenderem para casa, estou sossegado também. Claro. Quem decide não sou eu. Eu tenho que me colocar à disposição e eu não escondo minhas posições.
muito claro daquilo que eu defendo, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei que quem produz a economia, que gera emprego e renda é a iniciativa privada, que o poder público tem que ser eficiente, que o poder público tem que buscar as concessões e trazer o que tem de melhor do poder público e na privada para fazer as concessões. Né? Sempre achava que o que é público não pode ser privado, o que é privado não pode ser público. Ambos se sustentam e ambos têm aspectos importantes, relevantes e determinantes que tu tem que pegar o melhor de cada um deles para que o resultado disso seja o melhor para a sociedade e para as pessoas. Afinal de contas, não são para os indivíduos, é para o conjunto da sociedade, a gestão, os processos, os resultados, a qualidade. E se a sociedade, com certeza, vai viver momentos melhores, nossos filhos, nossos netos também. E é para isso que nós existimos, né? Quem tem filho sabe. Nasceu o filho é em função dele que a gente começa a viver, né? E aí segue a vida. Então, enquanto liderança política, nós temos que olhar para isso também. Então, para mim, a resposta é bem objetiva e muito tranquilo, muito sossegado, viu? A respeito disso. Deputado, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso podcast. Mais algum ponto que o senhor acha importante e relevante mencionar para concluir? Sim, eu acho que as pessoas de bem não podem deixar de fazer política. Todas as pessoas que acreditam no ser humano, todas as pessoas que acreditam no mundo melhor, todas as pessoas que têm princípios e valores, todas as pessoas que querem efetivamente que as coisas aconteçam, têm que participar da discussão política. E eu me reporto ao início da nossa entrevista, quando me perguntou quem é que foi. Foi, na verdade, sondando, foi olhando, vendo as experiências, que eu fui caminhando e galgando isso de forma muito natural, de forma muito espontânea, sobre esse alinhamento e a minha participação política nesse processo. Estou fechando 33 anos, fechei 33 anos de filiação partidária, ano que vem 34, né? Filiação partidária. E eu sempre participei da política, independente de estar ocupando espaço ou não na sociedade. Um tanto que em 2012 eu fui convocado por um grupo de empresários, empreendedores da cidade, que depois de 16 anos da administração do PT, diz: Bonato, é tu que tem que... Digo, mas como assim vou abrir mão das escolas? Como é que vai ficar a minha vida? Não sei. Tu que tem que fazer isso. E eu demorei para tomar essa decisão, e tomei a decisão com muita convicção de que alguém tinha que fazer isso naquele momento para fazer ruptura e para construir um novo ambiente. Se tu pegar Viamão de 2012 para trás, quem conhece lá sabe o que é, tu pergunta para as pessoas o que a gente... Não fui eu. Foi a sociedade que inspirou, que construiu, que acreditou, que colaborou, que investiu e que hoje Viamão está vivendo um novo momento da sua história. Eu costumo dizer que Viamão volta a ser capital. Foi 10 anos, depois perdemos capital para Porto Alegre, volta a ser capital. Talvez não da sua instituição, mas do seu potencial que tem a cidade. Uma riqueza, desenvolvimento econômico, bem posicionado, espaço de crescimento, que Porto Alegre está limitado. Claro. Não estou falando de Viamão é a maior cidade da região metropolitana. Sim, cabe 3 Porto Alegre dentro. Então tem 108 quilômetros de costa de água doce. É um potencial fantástico que Deus nos deu. E a perspectiva não é que ele tome, né, uma guerra, mas tome pela condição que tem hoje de entregar serviços, qualidade de vida, desenvolvimento humano, melhoria, pela condição que ele tem hoje e pela sua população, que também está caminhando com essa perspectiva, que hoje inspira também o Estado do Rio Grande do Sul para isso. Maravilha, essa inspiração, né? Temos muitas lideranças empresariais aí que talvez deveriam fazer parte, tentar se apresentar para a política, porque realmente muitas vezes há uma visão de quem veio do setor privado e liderando também, né? Liderança é liderança, seja no setor privado, seja no setor público, mas são experiências complementares que o senhor viveu aí, muitas delas, e enfim, tem uma trajetória inspiradora, acho, para outros empreendedores virem para a iniciativa pública também dar sua contribuição. Deputado, eu queria agradecer a sua participação e deixar um espacinho para o senhor poder fazer suas considerações finais. Sua câmera é aquela ali, fica à vontade para mandar um recado, enfim. Eu já mandei muitos recados aqui, né? Mas eu vou aproveitar para dizer o quanto é importante esse momento também, né? Para a gente poder fazer um bom debate, fazer uma boa discussão, trazer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, dividir isto e poder se solidarizar e se aglutinar com outras pessoas que pensam assim. Eu tenho muita identidade, minha vida sempre foi de muito trabalho, desde muito cedo, e eu acredito no desenvolvimento de uma sociedade, de uma empresa ou de um estado, de um município, pelo trabalho das pessoas.
Então, eu continuo trabalhando efetivamente, acredito nisso, e quanto mais nós trabalhamos, mais nós produzimos, mais eficiente, mais resiliente e de melhor resultado a gente tem. E na política é isso, né? Poder estar na política e ajudar, contribuir com o desenvolvimento no município, no estado e no Brasil, que passa pelo desenvolvimento humano, que é a nossa bandeira: educação, é a saúde, é a infraestrutura, é a empregabilidade, é a capacidade humana, é essa organização sistêmica do ser humano e da sociedade e da economia que nos garante olhar esse estado e o mundo de forma adversa como ele é. Não dá para a gente querer resolver o problema olhando para o problema. Tu olha para o problema e tu resolve ele olhando para o conjunto, como é que tu pode ser relevante e eficiente na superação desse. Por isso, agradecer a oportunidade, agradecer a Deus pela possibilidade de estar aqui e do dia a dia da vida, fundamentalmente, e dizer para cada um dos senhores e das senhoras que estamos à disposição para o bom debate, aquele que nos eleva. Vocês não vão nos encontrar falando de problemas da política. Vocês vão nos encontrar falando sempre de solução e as nossas diferenças com relação àqueles que só vê problemas. Tem gente que é uma fábrica de problemas. Nós precisamos cada vez mais nos imbuirmos numa fábrica de solução para superar os problemas e que as pessoas possam ser mais felizes, que esse é o grande desafio que nós temos. Muito obrigado. Obrigada, deputado, pela sua participação. Foi um prazer conhecer, então, um pouquinho mais quem é o professor Bonato. Muito obrigado. Então, agradecemos a todos pela audiência, sigam a FEComércio nas redes sociais, também conheçam a nossa plataforma Representa Mais, onde todos os posicionamentos da federação em relação aos temas de Brasília e também da Assembleia Legislativa são publicados. Até a próxima. Esse foi o Representa Cast. Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.